Bom dia! Seja muito bem-vinda ao projeto do Outubro Rosa Reformista. Eu sou Vivian, psicóloga, e hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o autoconhecimento, sobre como conhecer alguns sentimentos. Você se conhece? Sabe por que tem determinadas reações em alguns lugares e ambientes? Percebe como seu corpo reage perto de algumas pessoas? Você entende por que acaba repetindo um padrão comportamental, seja ele de ciúmes, de raiva, de inveja, de vitimização, de culpa, ou mesmo outros comportamentos como o de ser sempre o bom samaritano, uma empatia exagerada, ou seja, de se colocar sempre no lugar do outro e não assumir a sua posição como parte dessa relação, ou outros padrões comportamentais também. Surpreendentemente, a parte do nosso cérebro que nos ajuda a tomar decisões mais conscientes só alcança maturação lá por volta dos 30 anos de idade. Estamos falando lá do lobo frontal. Mas isso não justifica continuarmos a nos relacionar com o ambiente como se fôssemos pessoas imaturas. Por isso, pense muito bem antes de tomar uma decisão muito arriscada antes dos 30 anos de idade. Primeiramente, eu vou te contar de uma maneira bem simples como são estabelecidos os nossos comportamentos. Nós, humanos, somos a espécie mais dependente do ambiente social. Sem outras pessoas, nós não conseguimos garantir a nossa sobrevivência, pelo menos até a fase da infância. E são nessas relações com o meio ambiente que nossos padrões comportamentais vão sendo formados. Nós vamos nos movimentando e assim alteramos o ambiente. Consequentemente, o ambiente acaba apresentando respostas que elas podem ser reforçadoras e aumentam a probabilidade de nós repetirmos aquele comportamento, ou a resposta do ambiente pode vir de uma forma punitiva, o que acaba diminuindo a probabilidade de nós repetirmos esse comportamento depois. Quando as pessoas ao nosso redor respondem também verbalmente ou fisicamente aos comportamentos que nós emitimos, especialmente através de perguntas e algumas inferências, essas pessoas vão também nos ensinando a reconhecer os nossos sentimentos. É esse tipo de relação que vai nos proporcionando conhecimento sobre nós mesmos. Perguntas como: o que você está fazendo? Como você está se sentindo? Ou inferências como: você tá bravo porque o papai não deixou você brincar. Ou, o meu bebê está assim porque está com sono. Ou mesmo coisas mais simples como: aqui tem um machucado, deve estar doendo. Assim, pouco a pouco, as pessoas ao nosso redor vão nos ensinando como nomear aquilo que nós estamos sentindo. Nós vamos aprendendo sobre o que aquele misto de reações no nosso corpo significa e em que momentos ou situações a sociedade nos permite ter determinados sentimentos. Justamente pelo fato desse conhecimento sobre nós mesmos vir do ambiente de outras pessoas, é que alguns têm mais autoconhecimento do que outros. Tudo depende de como foi o ambiente em que você cresceu. A sua família é daquelas que gostam bastante de conversar? Ou será que eles são um pouco mais introvertidos, introspectivos, que preferem pensar mais do que falar? Uma coisa nós já sabemos:
Quanto mais inferências e perguntas são feitas sobre nossas sensações corporais, mais nós aprendemos a reconhecer no nosso corpo os sentimentos que temos. E mais ainda, nós aprendemos a nomeá-los conforme o que foi estabelecido pela sociedade. Mas, afinal, por que estamos falando sobre isso? Em que esse autoconhecimento é tão importante? Bem, vamos analisar. Se eu entendo como me sinto, em que momentos eu tenho essas reações, quais os lugares que essas reações corporais são mais intensas. Todo esse conhecimento me dá a possibilidade de mudar estrategicamente coisas que não me fazem bem, ou que me deixam irritado, frustrado, deprimido. Inclusive, lá em Filipenses, no capítulo 1, dos versos 9 a 11, Paulo diz que esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis perante Cristo. Se temos a percepção do nosso comportamento, se temos o conhecimento do funcionamento do nosso corpo e de como as pessoas ao nosso redor alteram as nossas emoções e como reagimos frente a determinadas situações, conforme exorta lá o apóstolo Paulo, poderemos alcançar o discernimento para alcançar as boas coisas, para buscar o que é reto e para sermos prudentes. Lá em Provérbios já fala: todo homem prudente age com base no conhecimento. Você pode se colocar na posição de controlar os seus comportamentos e sentimentos, e não de ser apenas bombardeado pelos estímulos do ambiente, ou mesmo pelas tentações do inimigo, e viver tentando meramente reagir e se defender deles. Peça a Deus ajuda para alcançar o autoconhecimento e assim estar mais preparado para vencer este mundo. Que Deus esteja com você e até logo!